Hora de falar sobre Lucas Paquetá, velho sonho do Flamengo e que vive mês decisivo na Inglaterra. É que o julgamento para puni-lo por conta de uma suposta participação em manipulação de resultados com a casa de apostas esportivas acontecerá nesse mês. O julgamento está previsto para ser realizado nas próximas 3 semanas. Foi montado um comitê independente que vai analisar tudo o que foi apurado pela Federação Inglesa. Federação Inglesa que pede a punição com a exclusão até o fim da carreira do Paquetá. Se depender da Federação de Futebol da Inglaterra, o Paquetá não joga mais futebol. Vai caber ao Paquetá e a seus advogados provar nesse julgamento que ele não teve participação no esquema de apostas. Ele teria forçado 4 cartões amarelos para beneficiar a familiares que moram na ilha de Paquetá e tiveram lucro com os cartões amarelos aplicados no jogador. Importante contar ainda que se o Paquetá sobreviver a esse julgamento, ele segue vinculado ao West Ham, mas nos planos do Flamengo. Se houver uma punição como a exclusão do Paquetá do futebol, ele vai precisar pensar numa outra profissão, mesmo ainda sendo bastante jovem. Só para completar o noticiário do Rubro Negro, Danilo, Alexandre e Juninho devem estar à disposição do técnico Felipe Luiz para a partida de sábado contra o Vasco, jogo da volta das semifinais do Campeonato Carioca. Os 3 estão recuperados de lesões musculares. Importante contar ainda que já são mais de 11 mil ingressos vendidos há 3 dias da decisão. Dessa maneira, dá para cravar que o público no Maracanã será maior do que no Newton Santos. Preciso falar agora sobre o Super Mundial de Clubes. Na quarta-feira havia vazado uma série de valores sobre participações dos clubes no campeonato que acontece nos Estados Unidos entre os meses de junho e julho. Quero contar agora quanto cada um dos 4 clubes brasileiros terá direito. A participação no torneio vai valer 89 milhões de reais, muito menos dinheiro do que alguns dos grandes clubes do futebol europeu. De qualquer forma, dá para dizer que é uma grana considerável, especialmente porque cada vitória no Super Mundial de Clubes ainda assegura um prêmio de 11 milhões e 700 mil reais. O empate vale 5 milhões e 900 mil e há premiações para classificações para a fase do mata-mata e avanços no torneio. Palmeiras, por exemplo, só por participar já pega 89 milhões de reais. Se vencer uma das 3 partidas da fase de grupos, já ultrapassa os 100 milhões de reais. Isso vale também para Flamengo, Botafogo e Fluminense, os 4 representantes brasileiros. Preciso te contar agora sobre as premiações gigantes prometidas no Super Mundial de Clubes da FIFA, torneio que acontece entre junho e julho nos Estados Unidos. Os bichos e prêmios que serão pagos de forma fixa e variável alcançam 1 bilhão de dólares, ou quase 6 bilhões de reais. Desse valor, dos 6 bilhões, cerca de 3 bilhões e 100 milhões serão fixos, divididos entre os 32 clubes, com uma diferença grande entre os grandes da Europa e os demais. Os europeus podem ficar com 353 milhões a 530 milhões de cota de participação. Já os sul-americanos embolsam entre 60 e 90 milhões de reais. Só para completar, além dos 3 bilhões e 100 milhões fixos, há 2 bilhões e 900 milhões atrelados a desempenho. Aqueles que forem mais longe terão direito a cotas maiores. Nicola, mas que injustiça essa diferença gigante em relação às cotas. Isso é praticado, por exemplo, na Copa do Brasil. Times da Série A times da Série A têm um valor, times da Série B têm outro, times da Série C e D têm outro valor, especialmente nas primeiras fases da competição. Só para completar, também ligado a esse assunto, foi divulgado que o Mundial de Clubes do fim do ano, agora conhecido como Copa Intercontinental, terá a estreia do campeão da Libertadores no dia 10 de dezembro, em meio ao Campeonato Brasileiro. Vamos para as informações então, galera? Fala de Paquetá, porque é um nome que foi especulado no Flamengo, mesmo depois da mudança de gestão. Recentemente, o Paquetá foi especulado, cogitado como possível contratação para o Flamengo. A informação que eu tenho é que a nova gestão, Mbappé, Boto, Felipe Luiz, em nenhum momento pensaram, mas vamos falar do Lucas Paquetá, que é um cria do Flamengo, jogador de seleção brasileira. Denunciado em maio de 2024 por má conduta em relação a apostas, Lucas Paquetá começará a ter seu futuro definido agora, em março. O meia do West Ham participará do julgamento com duração aproximadamente de 3 semanas. A informação é do canal inglês Sky Sports. Ainda de acordo com a Sky Sports, a FA pedirá o banimento de Paquetá do futebol, cara.
Em comunicado oficial divulgado pela Federação Inglesa de Futebol, que é a FA, em maio do ano passado, Paquetá foi acusado de ter violado as regras de conduta relacionadas a apostas esportivas nos jogos contra Leicester City, em 12 de novembro de 2022, Aston Villa, em 12 de março de 2023, Leeds United, em 21 de maio de 2023, todos na temporada passada, e o Bournemouth, em 12 de agosto de 2023, no primeiro jogo da atual temporada. Ele levou cartão amarelo nos 4 confrontos em questão. Olha, vou ser sincero, boa sorte ao Lucas Paquetá, porque está me parecendo que a Federação Inglesa de Futebol, a FA, tem muitas provas contra o jogador brasileiro. Tomara, espero muito, 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 muito que ele não tenha feito isso, de verdade, porque eu vou ficar muito decepcionado. Vamos falar agora de Flamengo. Felipe Luiz tem segunda maior invencibilidade do Flamengo desde 2019. Novato, o treinador não sabe o que é perder a 24 jogos. Ele já superou Dorival Júnior com 19 jogos, está atrás somente de Jorge Jesus, 29 jogos. Ou seja, contagem regressiva aí, 5 jogos para ele se igualar a Jorge Jesus. Para mim, o melhor treinador que eu vi no comando do Flamengo. Que eu vi, tá? Tô falando que é o melhor, que eu vi. Eu acompanho o futebol. Vou ser sincero, eu acompanho o Flamengo desde 99, no gol de Rodrigo Mendes contra o Vasco no Campeonato Carioca, aquele gol de falta. Aquele dia, eu vi que eu era Flamengo de verdade, eu tinha 9 anos, como eu comemorei aquele dia, e de lá pra cá, pra mim, o Jorge Jesus foi o melhor treinador que eu vi no Flamengo, tá? E vamos falar aqui de Flamengo, que tá se preparando para pegar o Vasco no sábado. E hoje teve treino, quarta-feira de cinzas, treino pela manhã, e Alexandre, Juninho e Danilo, os 3 que foram poupados no jogo contra o Vasco, o próprio Vasco no último sábado, os 3 tinham condições de jogo, mas foram poupados por ser grama sintética, os 3 estão treinando normal, e a tendência é que eles joguem, ou pelo menos fiquem à disposição do técnico Felipe Luiz para o jogo de sábado. E por falar no jogo de sábado, galera, vou falar aqui para vocês a parcial de ingressos vendidos, porque eu publiquei no Twitter mais cedo e também no Instagram. Quem não me segue ainda pode seguir, quer ver? 11 mil, deixa eu ver aqui, deixa eu pegar aqui, ó. Até o momento, 11.634 ingressos vendidos para o Flamengo e Vasco de sábado no Maracanã pela semifinal do Campeonato Carioca. Nessa quinta-feira começa a venda para público geral, que são os torcedores que não fazem parte do programa de sócio-torcedor do Flamengo. Eu arriscaria dizer aí que pelo menos 30 mil presentes nós teremos no sábado 5h45 no Maracanã para acompanhar esse duelo. E olha, é porque eu não posso falar aqui, mas essa parcial aqui é muito Flamengo. Eu vou falar para vocês percentual. É cerca de 95% para a torcida do Flamengo até o momento, tá? Porque a pessoa me mandou detalhado, local, setores, e aí tem o setor destinado à torcida do Vasco, o setor destinado à torcida do Flamengo, e obviamente a gente consegue tirar um parâmetro dos setores que são mistos. E é claro que a do Flamengo está sendo maior. E está sendo assim, nossa, um massacre, tá? Mas o que não é nenhum absurdo. Eu, particularmente, se eu fosse torcedor do Vasco, não iria esse jogo. Ingresso caro. Não vejo o Vasco com condições de virar o placar, até porque o Flamengo tem a vantagem no empate dos 2 duelos. 5h45, tem desfile das campeãs no dia, ou seja, o trânsito vai ficar horrível ali no entorno do Maracanã. Eu, se eu fosse torcedor do Vasco, não investiria para ir nesse jogo, não. Investiria para ir hoje, por exemplo, que o Vasco pega o Nova Iguaçu pela Copa do Brasil, que eu considero um jogo muito mais importante para o Vasco, esse duelo com o Nova Iguaçu pela Copa do Brasil. E por falar ser importante, vamos falar agora de Super Mundial, que vai ser, olha, uma competição que vai chamar a atenção do mundo inteiro, e eu trouxe recentemente a informação que ainda não tinha o valor de prêmio, enfim, quanto que a FIFA daria para os clubes que vão participar. Hoje teve uma reunião do Conselho da FIFA, e a gente trouxe lá nas outras redes sociais, no Twitter, no Instagram, em tempo real, todas as informações, e eu publiquei o seguinte, informação que acabo de receber sobre o Super Mundial de Clubes 2025, competição que Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras vão participar. Na reunião do Conselho da FIFA, que acontece nesse momento, bateram o martelo. O valor total da premiação será de 1 bilhão de reais, que na cotação de hoje dá quase 6 bilhões de reais. E aí, na próxima semana, a entidade vai discutir como será a divisão desse valor para os clubes que participarão. O valor total supera, por exemplo, a premiação da Copa do Mundo do Catar, disputada em 2022. A principal competição organizada pela FIFA teve prêmio total de 440 milhões, cerca de 2,5 bilhões de reais. Lembrando que o Super Mundial de Clubes será realizado do dia 15 de junho desse ano ao dia 13 de julho, lá nos Estados Unidos. E mais uma informação sobre essa reunião aí, tá? Além de 1 bilhão em prêmios no Super Mundial de Clubes de 2025, haverá um valor a ser distribuído para clubes do mundo inteiro, ou seja, para todas as confederações, enfim, mesmo aqueles que não vão participar desse torneio de Super Mundial. O valor desse fundo vai depender do sucesso comercial da competição, mas a expectativa da FIFA é que chegue a 250 milhões de dólares. Seria uma espécie de fundo de compensação para clubes que não vão jogar o torneio. A distribuição desse dinheiro também ainda será definida. E aí o jornalista Rodrigo Matos, que é um cara que eu considero um bom jornalista, ele publicou o seguinte: valores das premiações do Super Mundial. Isso não é oficial, isso é uma apuração dele. Lembrando que na semana que vem vai ter mais uma reunião para bater o martelo. Clubes da Europa, entre 13 e 39 milhões de dólares. Clubes da América do Sul, entre 15,2 milhões de dólares. Clubes da América do Sul, 15,2 milhões de dólares, ou seja, 89 milhões de reais. CONCACAF, clubes da América do Norte e América Central, 9,5 milhões de dólares.
Ásia, clubes da Ásia, 9,5 milhões de dólares, clubes da África, 9 milhões de dólares e clubes da Oceania, 3,5 milhões de dólares. Haverá também uma premiação por desempenho, sendo 2 milhões de dólares por vitória e 1 milhão de dólares por empate. Os clubes também irão receber premiações por classificação para cada fase. O valor total de premiação será de 1 bilhão de dólares, como a gente já informou aqui. Se for isso aqui, eu particularmente não vou achar nenhum absurdo, mas vamos esperar. Nessa reunião, a FIFA também confirmou o Intercontinental, que é aquele mundial que rola no fim do ano, esse que o Botafogo disputou recentemente. E aí tem um conflito de data com o campeonato. Gente, isso é surreal. O vencedor da Libertadores vai estrear no torneio da FIFA no mesmo dia em que está prevista a 35ª rodada do Brasileirão. Ou seja, cara, a Conmebol, a FIFA, todo mundo, a CBF, vai ter que torcer para um brasileiro não vencer a Libertadores, porque se isso acontecer, vai bolar o calendário todo. Gente do céu, ai meu Deus, como é bagunçado o futebol brasileiro. Mas o martelo está batido e a FIFA não quer nem saber. É a Conmebol que se vira aí com a CBF, enfim. Isso é inacreditável, é só rindo mesmo, né? Para finalizar nosso vídeo aqui, galera, o Flamengo, embora esteja ouvindo o empresário do Arrascaeta, lembrando isso, a possibilidade da renovação partiu do empresário. O empresário não está errado, ele trabalha para o jogador, ele está tentando uma renovação de contrato junto ao Flamengo. O Flamengo não vai renovar. O Flamengo vai ouvir quanto ele quer, novo tempo de contrato, mas nesse momento o Flamengo não vai renovar com o Arrascaeta. O martelo está batido. Ah, beleza, ele vai pedir só mais um ano de contrato e o valor sendo o mesmo de salário. O Flamengo não vai renovar agora. O Flamengo tem outras prioridades, entende que tem tempo, muito tempo, para depois discutir esse assunto. É óbvio que o empresário está certo, o Flamengo também está certo em sentar, tomar um café de maneira informal, tem que ouvir, ter relação, isso aí não está errado não. Errado é se prosseguir aí com essa ideia de renovação de contrato, sendo que ainda tem muito tempo pela frente no novo vínculo do Arrascaeta que vai até dezembro de 2026. Valeu, galera, tamo junto, até o próximo vídeo, fui! Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube do Brasil. Claro que a gente tá falando de quem? Estamos falando do Rubro Negro, o Flamengo. Se você gostou do conteúdo, chega aqui deixando seu like, se inscrevendo no canal, motivando também o sininho de notificação, porque sabemos que é super importante a sua participação. Fica no vídeo por aqui, um grande abraço no seu coração, sempre mais. Até o próximo vídeo, vamos pra cima, vamos que vamos.